Olá, graça e paz. Aqui estou de novo com vocês, meus queridos amigos e irmãos, sempre comprometido com a palavra da graça de Deus e em linha com o novo pacto de melhores e superiores promessas. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, estou aqui para ser voz de Deus para a sua vida. Você sabe que o Senhor tem um tempo e tem um modo de agir. Tem um tempo e tem um modo. E diz que quando Ele age, ninguém pode impedir, disse o profeta. Quando Deus está em ação, quando Deus está trabalhando na vida de alguém, num lar, numa família, ninguém pode impedir. Deus tem um plano e Ele tem que se cumprir na vida de todos nós. Todos os eleitos, os predestinados, as 100 ovelhas, nenhuma se perderá. A quem Deus chamou de igreja, amada, noiva, trigo, cordeiros, ovelhas. Então, há um povo nesta terra, há uma semente da salvação nesta terra, assim como há a semente da perdição. E nesta semente da salvação é que começam, após a pregação da palavra, a surgir vidas transformadas. Eu tive a minha vida transformada. Há mais de 46 anos. Eu prego a palavra de Deus há mais de 46 anos. É bênção do Senhor. E eu entendo que, quando Deus age, por mais que a vida esteja cheia de afazeres e azáfama de viver, tentar sobreviver, há um tempo em que você tem que se abrir para Deus. E graças a Deus chegou este tempo. Nós vamos conversar com você, vou para o meu escritório, me acompanhe, por favor, porque certamente o Espírito falará profundamente ao seu coração. Muito bem, eu gosto muito de estar aqui no escritório, porque o escritório dá mais interação. Muito bem, eu estou aqui com a minha Bíblia aberta. Eu sou um homem da Bíblia. Eu sou um pregador legítimo, um reformador da graça de Deus. Eu tenho um chamado a revelar mistérios que estiveram ocultos. E eu vou fazer isto esta manhã. Então estou lhe falando de um encontro que o apóstolo São Paulo, semana passada falamos de um encontro com o rei Agripa. Hoje eu vou lhe falar de um encontro com um governante altamente poderoso chamado Félix. Félix estava com a ordem de prisão de Paulo e de julgamento de Paulo. E há um encontro muito interessante, que pode ser o seu encontro hoje com Deus. Diz a palavra no capítulo 24, então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, quando ele começou a compreender quem era o caminho. Por que caminho? Porque os primeiros cristãos não eram chamados de cristãos, eram chamados os do caminho. Então ele quis aprender. Você vê, em Antioquia, pela primeira vez, os do caminho foram chamados de cristãos. O cristianismo começa a ser evidente através da igreja de Antioquia. Então diz que o Félix, o governante, quis saber mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo: quando descer o comandante Lísias, eu tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, tratando com indulgência e não impedindo que os próprios o servissem. Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar a Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Então, estamos falando de um top de governante, do cabeça daquela nação, com todos os poderes governamentais, mantinha Paulo preso, mas houve um momento que a esposa dele, Drusila, disse: não, chama Paulo, vamos ouvi-lo, vamos ouvir a mensagem que ele tem, nós precisamos dar ouvidos a Paulo. E diz a palavra do Senhor, disse: por agora podes retirar, quando eu tiver... interessante. Quando Paulo começou a falar a respeito de Cristo,
diz que dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te e quando eu tiver vaga, chamar-te-ei. Então, o governante se sentiu amedrontado quando a verdade lhe foi revelada. Você sabe que há pessoas nesta terra que são os seus próprios deuses. Há pessoas que se acham Deus, que se acham maiores do que Deus. Amados, a vida é rápida, tudo passa rápido e nós voamos. Você não pode perder um segundo mais da sua vida sem uma vida profunda com Jesus Cristo. Então, por que este homem ficou amedrontado? Por que ele ficou com medo? Ele disse: olha, quando eu tiver vagar, eu vou te chamar. Quando eu tiver uma oportunidade, um tempinho. Você sabe que muitas pessoas só têm tempo para Deus quando já estão no limite da vida. Eu já assisti várias pessoas em CTI que me chamaram para se despedir de mim, da vida, e todos disseram: apóstolo, se eu pudesse voltar atrás, ou se eu pudesse sair do hospital, eu me envolveria de tal forma com a obra de Deus, eu daria a minha vida para varrer o chão da catedral, se fosse preciso. O tempo de Deus é o tempo de Deus, o modo de Deus agir é o modo de Deus agir. A mim, foi num leito de enfermidade em Angola, em África, em Luanda, hospital militar, que Deus se revelou à minha vida. Agora, quando Deus começou a usar, o Espírito de Deus começou a usar Paulo, disse que isto trouxe um medo tremendo e disse: olha, retira-te, quando eu tiver vagar eu vou te chamar. Ficou amedrontado. Qual era a mensagem que amedrontou? Na realidade era o confronto entre a luz e as trevas, entre a morte e a vida, entre o império das trevas e o reino do Filho do seu amor, entre a mentira e a verdade. Então diz que quando Paulo pregou a verdade, quando a luz de Deus veio à vida, naquele momento de Félix e Drusila, sua esposa, disse que algo foi tão amedrontador, porque ele achava que ele era Deus, ele achava que tinha domínio sobre tudo e sobre todos, tinha poderes, né? Deixa esse homem preso, espera o comandante Líser. Era uma pessoa que punha e dispunha de toda a autoridade. Mas, diz que quando Paulo começou a falar acerca da justiça, do domínio próprio, do juízo vindouro, então Félix ficou amedrontado. Ele disse: gente, que semente eu sou? Qual é a minha semente? Sou da salvação. Ficou com tanto medo de ouvir a verdade. Amados, só a verdade liberta. Religião não liberta. Religião cria véus espirituais. Religião não tem nada a ver com o cristianismo. E muitos do que chamam cristianismo não tem nada a ver com Deus. Porque onde não há graça, não há evangelho. Pela graça sois salvos mediante a fé, disse Paulo aos Efésios. Pela graça, mediante a fé. Isto não vem de vós, isto é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus, é um carisma de Deus, um carisma de Deus. Então, Félix estava absolutamente longe das verdades. E quando ele começou a ouvir a verdade, amado, quando se ouve uma mensagem, a mensagem entra pelo ouvido, ela tem que ser internalizada no coração, para depois sair pela boca a confissão. Se isto não acontecer, a mensagem sempre será amedrontadora, porque a pessoa que não crê em Jesus já está condenado. Se a pessoa morre sem Jesus, vai para um lugar chamado Sheol, ou Lago do Enxofre. Quando a pessoa morre em Jesus Cristo, salvo, ele vai para o seio de Abraão, levado pelos anjos. Quando a pessoa é salva, ela tem uma manifestação tão intensa de Deus que ela se torna luz, que ela se torna sal. E claro que quando Paulo começou a falar,
Governante Félix, você tem que conhecer a justiça de Deus. A justiça de Deus não é a justiça dos homens. A dos homens é falha. A justiça de Deus não falha. Tarde ou cedo, a justiça de Deus se manifesta. Aliás, o apóstolo São Paulo chegou a dizer isto aos Gálatas: olha, com Deus não se zomba. Aquilo que o homem semeia é o que o homem vai colher. Essa é a lei da natureza, é a lei de Deus, é a lei da sementeira e da colheita. Então, ele começou-lhe a falar acerca da justiça, dizendo: olha, você é governante, você tem poder, mas a verdadeira justiça, ela vem do Senhor Jesus Cristo. Ele que é um Deus justo, Ele que é um Deus verdadeiro, Ele que é um Deus perfeito. Ele não se arrepende do que promete, Ele não mente. É impossível Deus mentir, disse Paulo aos Hebreus, é impossível Deus mentir. Então, nós estamos firmes nesta palavra e, claro, cada mensagem, nós aqui na igreja estudamos meses a fio aí o livro do Apocalipse, que eu vou terminar em breve. Nunca a mensagem despertou medo, por quê? Porque todos nós sabíamos em quem tínhamos crido, sabemos em quem temos crido. Sabemos que agora a nossa vida em Cristo é uma nova vida. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Agora não há razão para temer a segunda vinda. João disse: mantemos a confissão, a certeza, no dia do juízo, quem está em Cristo viverá eternamente. Então, quando Paulo começou a falar sobre a justiça de Deus, certamente Félix caiu em si e disse: gente, como é que eu estou tão distante disso? Como é que eu tenho vivido sendo Deus para mim mesmo? Como é que a minha autoridade, às vezes, é exacerbada para condenar pessoas, para aprisionar pessoas? Ele foi imprensado, desculpa a expressão acadêmica, por favor, não desligue, ele foi imprensado por Deus quando ele começou a ouvir a respeito da justiça de Deus. Deus é justo, Ele não falha. Ele tem propósitos e, independentemente do que o homem pense, creia ou não, Deus continua sendo Deus. A palavra continua sendo palavra. Então diz que quando ele falou sobre justiça, sobre o domínio próprio, que é um fruto do Espírito, é uma virtude que o Espírito Santo coloca no nosso coração e na nossa vida. Domínio próprio, equilíbrio na vida, né? Domínio próprio é fruto do Espírito. Ele vem acompanhado do amor, da bondade, da misericórdia, da fidelidade e do domínio próprio. Domínio próprio é uma grande virtude que Deus concede aos seus filhos para terem domínio, né? Domínio próprio, para terem conhecimento da sua identidade em Cristo, para poderem reagir diante de situações como um servo de Deus, uma serva de Deus. Isso é o domínio próprio. Aliás, nós só conhecemos um crente na verdade num dia da provação. No dia da provação é que se sabe quem é de Deus ou não. Porque há pessoas que quando são provadas, elas são, quando deveriam de ser provadas, ou na hora da provação, elas são reprovadas. Há pessoas que não sabem manter a sua confissão. Há pessoas que estão nesta terra como semente da perdição e nunca serão salvos. Podemos abrir a cabeça, botar uma Bíblia dentro. O ímpio, o iníquo, o filho da perdição, aquele que é vaso de desonra, vaso de ira, ele jamais se torna num vaso de honra, num vaso de glória. Então, ele disse: olha, justiça de Deus, Félix, domínio próprio, não tenha crises de ira, não seja uma pessoa debaixo de uma tensão nervosa todos os dias, tenha domínio próprio no trato público, no trato da sua vida particular. Então, ele começou, até que chegou finalmente a falar do juízo vindouro. Então, esses três detalhes amedrontaram tanto. Juízo vindouro. Amados, Deus é justo hoje, Deus faz justiça hoje, mas haverá uma justiça vindoura, que é quando Deus separará os cabritos da ovelha.
aqueles que são joio para os que são trigo, aqueles que têm um novo nascimento e aqueles que resistem à palavra de Deus. Então ele falou sobre juízo vindouro, ou seja, haverá um momento, e o livro do Apocalipse deixa claro isso, em que Deus virá, arrebatará a sua igreja e haverá um milênio, haverá uma tribulação, haverão momentos dramáticos na história, mas o povo de Deus já estará nos braços do Senhor. E o juízo, diz a Bíblia Sagrada em Apocalipse, será contra o diabo e os seus anjos, contra os agentes perversos do mal, principados, potestades, dominadores, forças tenebrosas, forças espirituais do mal. Nós entendemos que há um mundo espiritual que entrará em juízo. Aqueles que não creem, aqueles que rechaçam, aqueles que viram as costas a Deus, aqueles que vivem pensando que nunca vão morrer e morrem sem nunca terem vivido. A vida só é vida, senhores, quando Jesus é o Senhor. A vida só realmente é vida quando Jesus é o Senhor. Eu não tenho medo da ira vindoura. Eu mantenho a minha confissão, a minha firmeza, que eu sou salvo. A ira não será sobre a minha vida. Mantemos confiança, para que no dia do juízo nós tenhamos a certeza e a convicção do que o que Deus prometeu ao salvo vai acontecer, a vida na Nova Jerusalém. Então diz que quando ele falou sobre o juízo final, sobre o julgamento final, veja, ele era um governante. Paulo falou, olha só, tem juízo de Deus, tem justiça de Deus, tem domínio próprio e tem um juízo vindouro. Aí este amedrontou, porque na realidade, quem não crê já está condenado. Ele olhou para si mesmo dizendo, então, eu estou debaixo desta lei. Ficou com tanto medo que ele disse, olha, retira-te e quando eu tiver vagar, eu vou te chamar. Quando eu encontrar um tempo na minha vida. Amado, não espere uma doença, não espere um problema, não espere uma crise para encontrar tempo com Deus. Faça o seu tempo com Deus. Entregue a sua vida a Jesus. Confie nele. Ele vai fazer tudo por você. Ele é Senhor absoluto. Ele é Rei de reis, Senhor dos senhores. Ele é o soberano. Ele é o único. Ele é o libertador. A pessoa que está envolvida com ídolos, com imagens, ela está aprisionada. A pessoa que tem envolvimento com drogas, dependências químicas, está aprisionada. Aprisionada por quem? Pelo diabo, que veio para matar, roubar e destruir. Mas graças a Deus, que esta mensagem no meu coração teve um eco muito grande. Há pessoas que dizem, eu tenho dificuldade de engolir as coisas bíblicas. Olha, minha vida, o meu aparelho digestório nunca teve nenhum problema de receber todas as palavras da vida, porque elas são como mel, só fazem bem àqueles que são para ser salvos. Então eu queria terminar este momento lhe dizendo, entregue a sua vida a Jesus. Dê um passo de fé hoje, porque justiça, domínio próprio e juízo vindouro acontecerá. Deus virá julgar todas as nações. Aliás, ele já começou o seu julgamento dentro da própria igreja dele. Porque a justiça tem que começar dentro da igreja. Você sabe, infelizmente, em muitos lugares tem uma placa na porta dizendo que são igrejas, não tem nada a ver com o cristianismo. Absolutamente nada. Mas há muitos ministérios fazendo uma obra de excelência, porque pregam a verdade e a verdade liberta. Então, nesta manhã, entregue a sua vida a Jesus. Livre-se de qualquer amarra de idolatria, de mapa astral, de leitura de mãos, de busca na cigana, busca naquela mulher que vê espírito. Mas tire isso da sua vida. O justo vive por fé. E finalmente, dê um passo de fé e venha para a igreja. Amanhã teremos 2 grandes encontros, 9 da manhã e 6 da tarde, aqui na Rua Maricá, 320, no bairro de Campinas, zona oeste do Rio de Janeiro,
Onde está a Catedral Cristo Vive, com um lugar que é seu. Há um lugar que é seu. Com distanciamentos, sendo lugar sim, lugar não, mas há um lugar que é seu. E Deus esperou toda a sua vida para você chegar ao dia de hoje e saber que ouviu a verdade transformadora, a verdade regeneradora, a verdade libertadora, a ira vindoura, a justiça de Deus e o domínio próprio. Para quem não é da salvação, amedronta. Quando eu tiver tempo, disse Félix, quando eu tiver tempo, eu vou te chamar, mas agora, por favor, saia. Então, ele mostrou que ele era um filho da perdição. Ele já estava condenado. Se eu fosse um filho da salvação, não poderia ter resistido. Ele receberia a palavra com gozo e manifestaria pela sua confissão o Senhor Jesus Cristo como o único Senhor. Então, o medo foi fruto de quê? De uma convicção de que ele era um filho da perdição. Existem duas sementes sobre a terra, os filhos de Deus e os filhos da perdição. Você é um filho de Deus. Você é um filho de Deus. Amém? Muito bem. Então amanhã, 9 e 18 horas, temos um telefone, 3017 9090. Ligue para nós, temos bispas, conselheiras. E eu termino esse programa sempre com uma alegria muito grande, que eu agradeço muito a Deus de me dar este privilégio, esta honra. Eu há muitos anos, há mais de 35 anos na televisão, de poder ser um porta-voz, um pastor, um amigo das ovelhas. Eu não venho aqui gritar, brigar, mercantilizar. Eu venho aqui para lhe falar de um reino inabalável, de um Jesus imutável e soberano. Deus seja louvado por isso. Eu quero então, com alegria, agradecer a todos que dão suporte, aqueles que vão ligar dando suporte a esta programação, investindo na obra de Deus. É um bom investimento, é um retorno sempre de uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. E, em particular, meu coração se enche de alegria quando eu falo de Rodrigo e Fabiane Ambrósio, donos, proprietários do mercado Turbalmila em Vila Emil Mesquita. Esse casal é um casal bênção de Deus. Um casal que tem visão espiritual, é um casal que investe finanças na obra de Deus e sabe que tem recompensa de Deus e dos homens. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Turbomil, vocês fazerem parte da salvação de vidas. Amém? Muito bem. Nós vamos agora ficar com a nossa bispa Ana Carolina, bispa nacional da igreja, a minha herdeira espiritual, e ela vai lhe falar sobre literatura. Todos os nossos encontros há uma palavra sobre a nossa literatura. Temos uma vasta literatura. O apóstolo tem mais de 175 livros publicados. Alguns best-sellers que já estão em 5ª, 6ª, 7ª edição, venderam milhares de livros por todo lugar. Pessoas foram abençoadas em África com a minha literatura, na Europa, na Ásia, no Oriente Médio. Pessoas que receberam livros nossos nos Estados Unidos, no continente americano, foram muito abençoados com a nossa literatura. Ouça a bispa, ela tem uma boa palavra sobre livros da igreja. Amém? Olha, um final de semana maravilhoso, descansa em Deus, tenha repouso de Deus e saiba que hoje está sendo o melhor dia de toda a tua vida. Algo de bom de Deus vai acontecer na tua vida. Creia nisso, receba isso. Eu te abençoo em nome de Jesus. Bom final de semana, graça e paz em nome de Jesus. Até lá. Olá, graça e paz. No livro do apóstolo Miguel Ângelo, Intimidação,
na página 16, diz assim: a palavra diz que a igreja está acima de todos os nomes, de todos os domínios, de todos os poderes, principados e potestades, diabo e doenças. Nós estamos por cima de tudo. A igreja é o corpo de Cristo. Não são as paredes dos templos, mas somos nós, os eleitos, predestinados e amados de Deus. O Espírito Santo está dizendo a cada um de nós que somos a sua igreja, que qualquer poder deve estar sujeito por imputação espiritual, por dádiva de Deus aos eleitos do Senhor. O Senhor Jesus revelou isto em Lucas 10:19. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Ele não disse que deu poder só ao pastor ou que deu poder a alguns. Disse que deu poder a todos os eleitos do Senhor. Por isso, temos poder e autoridade dados por Deus, conferidos pelo Espírito Santo. E Ele me tem mostrado que se nós não vivermos e não exercitarmos esta autoridade que nos foi outorgada, alguém a tomará e a usará contra nós. É importante que isso fique bem claro na mente dos cristãos, eleitos e amados do Senhor.